Meu amigo, é sempre um prazer ter você aqui nessa sala de aula. Seja bem-vindo. Eu sou Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Somos membros da Assembleia de Deus aqui em Itaguaí. Nosso pastor, Pastor Amós, um grande abraço, Pastor Amós. E nós estamos aqui toda semana batendo um papo, fazendo uma síntese das lições. Então não é uma aula, é só um bate-papo, é uma via de mão dupla. Eu ensino daqui, você me ensina daí com os seus comentários e a gente vai aprendendo daqui para lá e de lá para cá. Tá bom? Não esqueça, se você entrou aí, de deixar o seu like ou o seu dislike se você não gostar. Tá bom? Concorda, discorda, acrescente isso aí nos comentários. E não deixe de compartilhar esse resumão da lição de número 8, que tem uma temática, olha, libertadora, que é a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Com certeza, perdoar é um ato libertador. Então vamos praticar o perdão e é isso que nós vamos aprender aqui nesta lição. O tema é ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Qual é o nosso texto áudio? E quando estiverdes orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Que é Marcos capítulo 11, verso 25. A verdade aplicada diz: perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Muito importante. Os objetivos dessa lição é ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, mostrar que a base do perdão é o arrependimento e falar que precisamos exercitar o perdão. O texto de referência está na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 7, 8, 9 e 10. Olha, nós não usamos ler as referências para nós ganharmos tempo e resumirmos o nosso bate-papo aqui da lição. Vamos lá, mas não deixe de ler a referência, o texto de referência, até em mais de uma lição, tá bom? Não deixe de orar e preparar também a sua vida para exercer esse papel do ensino com dedicação e maestria. A introdução diz: uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expressas pelo perdão divino. Assim, pois, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que receberam, pois é o que o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou. Precisamos do perdão de Deus? Com certeza. Precisamos do perdão de Deus e ai de nós se não fosse o perdão do Senhor para conosco. O significado de perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Etimologicamente, perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas. Do grego, perdão vem de afieme, que é despachar, mandar embora. Então, sempre que a gente perdoa, a gente despacha, a gente manda embora aquele peso que a gente está carregando por falta de liberar o perdão. E em relação a Deus para conosco, Ele nos perdoou, ou seja, Ele despachou toda ofensa nossa em relação a Ele. Vamos lá. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Lembra que somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui, por exemplo, no João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que a gente entende? Que o que nos
O que nos credencia como alguém perdoado por Cristo é quando a gente consegue perdoar, é quando a gente consegue andar na luz e termos comunhão uns com os outros. Logo, isto é uma evidência de que o sangue de Jesus nos purificou. Glória a Deus por esse ato tão nobre de Jesus Cristo. A necessidade do arrependimento. Não pode haver perdão se não houver arrependimento. Então eu preciso me arrepender e automaticamente confessar. Então eu me arrependo, confesso e alcanço misericórdia. É Provérbios 28, versículo 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então lembre, confessar as nossas ofensas a Deus. Lembrando que todas as vezes que nós pecarmos contra uma criatura de Deus, contra um irmão, antes esse pecado agrediu a Deus. Todo pecado, ele agride a Deus. Por isso o filho pródigo, quando ele cai em si e ele decide retornar, ele fala: enquanto os trabalhadores de meu pai têm lá fartura, eu estou aqui passando escassez. Eu vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, porque todo pecado agride primeiramente o céu. Pequei contra o céu e contra ti, ou perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos teus empregados. Olha que humildade, depois de tanta prepotência, pedindo parte da sua herança para poder sair e dissolutamente esbanjar uma vida pródiga, ele volta agora humilde, se humilhando, e o pai, de braços abertos, o recebe e dá uma festa, um banquete do filho que estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu. Glória a Jesus. Vamos lá. A necessidade da confissão do pecado para o perdão. Todos pecaram e distantes, ou todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. Né? Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus, que é Romanos 3, 23. Então, se todos, de modo genérico, não há exceção, todos nós pecamos e nos afastamos da glória de Deus. No entanto, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, que é João 1, 9. Se confessarmos de verdade, dando nome a eles, Senhor, foi isso e isso, é isso e isso, com arrependimento profundo, verdadeiro, ele é fiel e justo para despachar essa ofensa que nós cometemos. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. É grave quando a gente usa essa expressão, parece que ela desperta em nós algo mais grave. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. É essa a realidade. Porque nós erramos o alvo. O alvo é Cristo. Então, quando a gente fala de hamartia, que é o pecado, que é um termo genérico para pecado, hamartia é quando um atirador de arco e flecha errava o alvo. Então, todas as vezes que ele errava o alvo, ele cometia uma hamartia, ou seja, ele errou o alvo. Nós, do mesmo modo, o nosso alvo é Cristo. E quando a gente ofende a Cristo, a gente erra o alvo, a gente precisa voltar atrás, ter uma metanoia, fazer uma reflexão tardia e retornar para o alvo, que o alvo é Cristo. Vamos lá, o constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão: se Deus quiser, não se lembrará mais de nossos pecados. Então,
por que continuar pedindo perdão, mesmo após a conversão? Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança, estabelecida pelo Senhor, que traz verdadeiro e definitivo perdão. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Então, por isso, a gente precisa confessar. Por exemplo, quando João 1, no verso 7, lá no finalzinho, ele fala purificar. Essa expressão purificar vem do grego katikarizen. Katikarizen quer dizer que essa purificação, o tempo verbal, é uma ação permanente. Ou seja, o sangue de Jesus nos purificou do nosso pecado passado e do nosso pecado presente, daquilo que a gente está cometendo, que a gente irá cometer. Então, a purificação é permanente. Agora, vamos entender algo que é extremamente importante. Andar na luz é confessar o pecado. Andar nas trevas é ignorar o pecado. Então, se você ignora o pecado, é bem provável que você não esteja na luz, esteja andando nas trevas. Então, se andarmos na luz, é o oposto de andar nas trevas. Então, vamos atentar para isso, para a gente não viver uma vida na prática errando o alvo. Vamos lá. Agora a gente também não pode relaxar com a nossa vida e ficar repetindo o pecado e pedindo perdão só por desencargo de consciência, não havendo um arrependimento sincero. Porque se a gente volta a praticar as mesmas ações, nós não estamos tendo arrependimento, nós estamos tendo remorso. Então a gente sente aquele remorso, aquela tristeza, aquele pesar, e amanhã a gente volta a praticar de novo e depois a gente volta a sentir o remorso, o pesar, mas não há um arrependimento. O arrependimento me faz dar uma volta e ao invés de eu ir para lá, eu fazer um retorno e andar na contramão da prática. Caso isso não aconteça, foi só um remorso, não houve arrependimento. O que você acha disso? Deixa o seu comentário aí. Vamos lá, o credor incompassivo, tópico 2. O credor incompassivo, a parábola de Jesus sobre o credor incompassivo nos fala figuradamente sobre perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com os seus semelhantes. Ou seja, vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, quando a gente fala de perdão, o que é um perdão? Você pode até perguntar na sua classe, o que é um perdão? Um perdão, você mesmo responde. O perdão é uma perda grande. O perdão é quando você perde 5 mil reais, quando você perde um telefone de 2, 3 mil, aí você tem um perdão. É disso que Jesus está falando? É bom que você crie até um ambiente saudável e bem-humorado na classe. Bom, não é disso que estou falando. Isso também é um perdão. Mas o perdão aqui, que na verdade não é uma perda, é um ganho quando você libera. Então, quando você... o que eu falei antes, se você perder, houve-se um perdão. Mas aqui, quando você perde, a aparência de perder, que é o AFM, quando você libera o perdão, você acha a paz. Quando você libera o perdão, você acha a leveza de espírito, um viver saudável, porque a falta de perdão adoece. É como se você carregasse aquela pessoa que você não quer liberar o perdão dia e noite nos seus ombros. Você dorme e acorda transportando essa pessoa. É um peso incomum. Por isso a gente tem muitas doenças psicossomáticas, que são doenças da alma que está agredindo o corpo. Por quê? Por falta de perdão. Libera o perdão. Incentiva a sua turma a liberar o perdão, a sua igreja a liberar o perdão. Essa lição é uma lição enriquecedora. Perdoar é o maior ganho. Perdão, você ganhou. Quem perdeu foi Satanás, que estava nutrindo e achando combustível para te oprimir.
que estava achando combustível nessa ausência de perdão para te deprimir, para te adoecer. Isso são combustíveis que ele tem para poder dar seguimento às suas artimanhas. Então, olha que ponto importante. Eles têm pessoas aí passando por momentos, sofrendo doença, isso e aquilo. Falta de perdão. Vai fazer campanha, vai subir monte, vai orar. E aí falta, muitas das vezes, a igreja ensinar. Perdão! É simples. Você vai perder? Não, você vai ganhar. Quem vai perder é justamente o Satanás, que estava ganhando com a sua falta, com a sua ausência do perdão. Então Jesus ele vai falar sobre essa parábola aqui do credor incompassivo, justamente de um homem que tinha uma dívida que provavelmente é um valor absurdo, que ele não tinha como adquirir, muito menos como pagar, mas Jesus está falando justamente sobre isso. Então, se você tinha uma dívida impagável e Deus te perdoou, é só para a gente dimensionar o tamanho do perdão, por que não perdoar o seu irmão? Se Deus te perdoou, é isso que Jesus está ensinando. Por quê? Quando o credor foi cobrar, ele puniu o devedor que o devia muito menos do que o seu senhor lhe havia perdoado. Então, quando o seu senhor ficar sabendo disso, ele fala assim, é assim? Leva ele para a prisão eterna. Trocando a miúdos, leva para o fogo eterno. A maior fonte de liberdade pessoal. Perdão. Mas é escolha. Então, muito cuidado. Estude bem essa lição para você ensinar essa lição com maestria, porque ela é enriquecedora. O perdão exige reciprocidade. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. E a reciprocidade significa dar e receber. Por isso é uma condição essencial para a qualidade das relações entre pessoas. Não tem como a gente ser da mesma igreja, comungar, tomar ceia. Quer dizer, ter como tem, não deveria ter. Ser da mesma igreja, comungar, tomar ceia, participar da ceia do Senhor, participar dos eventos, participar das festividades, mas odiando. A gente está enganando a nós, guardando raízes de amargura dentro do peito. Nós estamos enganando a nós mesmos e adoecendo a nossa alma. Essa lição é uma lição para ser um divisor de água nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da sua classe. Ensina ela com bastante pausa, com bastante reflexão. Peça ao Espírito Santo para ele te dar orientações para que você possa refletir, levar a turma a pensar, a viajar para dentro de si, a fazer uma introspecção, porque pode ser um momento de cura, um momento de libertação, um momento de tratamento. Então, peça ao Espírito Santo sabedoria. Fala, Espírito Santo, que o Senhor possa tratar de mim e da turma. Agora, se você for um professor, uma professora, que todo mundo sabe que você guarda ressentimento, guarda rancor, guarda mágoas, aí fica difícil até para você lecionar essa lição. Porque você vai estar lecionando e as pessoas vão estar murmurando da sua forma de se comportar. Então pondera isso também. E quem sabe, se você é uma pessoa que guarda ressentimento, no momento de você sentar e ser tratado pelo Espírito Santo, e ser tratado por essa aula, que é uma riqueza da palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. O perdão excede nossa compreensão de merecimento, porque nós não merecíamos nada, nada. Por isso a graça é um favor imerecido. Nós merecíamos o inferno, mas ele resolveu ser gracioso conosco. Então nós merecíamos o inferno. A cruz era nossa, mas ele tomou o nosso lugar e nos deu essa oportunidade da gente amar e da gente perdoar. Que o Espírito Santo possa tratar da gente e que possa ser uma aula de tratamento. Perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Tem uma frase de Jean Sartre que diz que o que mais importa não é o que fizeram conosco, mas sim o que nós fazemos com aquilo que conosco fizeram. Deu para você entender? Ou seja, você só pode permitir ser machucado se você quiser.
Se você não quiser, as pessoas não te machucam. Se você se blindar, as pessoas não vão te ferir, você vai carregar marcas, cicatrizes e ferimentos. Então, ó, diz que, Jean Sartre diz que o que mais importa não é o que fizeram conosco, mas sim o que nós fazemos com aquilo que conosco fizeram. Esse é um ponto muito importante nessa questão de perdão. Então, perdão são relações ganhas, que quando você não perde, ou quando você não perdoa, você, na verdade, perde. Quando você perdoa, você ganha. Vamos lá. A nossa dívida era impagável, não tinha como pagar a dívida. Eu, você, todos nós não tínhamos como pagar a dívida. Tem um Salmos, Salmo 49, verso 7, diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Na ARC, pois a redenção da nossa alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Olha só, que texto interessante. É o 49, 7 e 8 de Salmos. Ou seja, não tinha como a gente remir um ao outro. A redenção é caríssima e ainda que a gente tivesse bens, eles se esgotariam antes dessa remissão. Vamos lá. O 3 diz: perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento. A nossa situação passou pelo perdão de Deus, então, olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Então, libera o perdão, meu irmão. Libera o perdão. Isso aí é algo de muito ganho quando a gente decide fazer. Então, sempre que você puder, não guarde mágoa, guarde versículos bíblicos, que eles lhe ajudarão a, no momento que a mágoa bater na sua porta, você não abri-la, porque a chave que é sua está guardada e protegida com textos, com versículos da palavra do Senhor. Vamos lá, o 3:1 diz: Jesus ensina o caminho do perdão. Então, a importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas de hora. É isso mesmo. Vou até sublinhar aqui, ó, voluntária ou involuntariamente. Isso aí é uma coisa que acontece mesmo. Então, no Pai Nosso, por exemplo, devemos tratar dos nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fazem mal. Então, a gente tem que pedir perdão. Jesus falou assim: se você não perdoar os homens as vossas ofensas, o Pai não te perdoa. Foi a oração modelo, é o que Jesus ensinou. Se tu for ao altar levar uma oferta e lembrar que tu tem alguma coisa contra o seu irmão, por gentileza, larga a sua oferta e vai cuidar disso, vai se acertar. Vai se corrigir. É o que Jesus está ensinando. Não vale a oferta se o ofertante não está bem. Por melhor que seja essa oferta, para Jesus o mais importante é o ofertante, não a oferta. Então a gente precisa tratar o ofertante, para que a oferta seja agradável a Deus. E o 3:2 diz: o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Bom, como nós já havíamos dito, o perdão é o remédio eficaz para curar doenças espirituais, doença da alma e doença do corpo. Então o perdão, ele é realmente curador. Você tira um saco de batata das suas costas que você está carregando por opção própria, quando você poderia jogá-lo fora e seguir a sua caminhada leve. Essa lição é uma lição que vai trazer muitos ensinos, e eu acredito que bem aplicadinha ali, dentro de uma hora e meia, você recheando ela com alguns textos, com ilustrações, de repente com uma dinâmica, você pode trazer aqui uma aula
super valiosa, tanto na área espiritual quanto na área emocional. Ora a Deus, peça a Deus para poder te usar na hora que você estiver aplicando essa lição. Perdão precede a adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Isso é, até para ofertar, se souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, você precisa reconciliar com seu irmão. Então, o perdão precede a adoração. E aí a gente fica, às vezes, se enganando na igreja, se enganando quando, na verdade, o que está tudo errado é a nossa vida e a gente não anda, não caminha, não avança, mas estamos todos os dias na igreja por causa de coisas simples como essa que nós estamos estudando e que será uma lição ímpar nesse dia, no dia que você estiver aplicando na sua aula, na sua igreja. O perdão precede a adoração, então lembre-se disso, seja enfático, seja pontual, para que a gente também possa ensinar com clareza que não adianta estar todo dia na igreja, se guarda mágoa, se guarda rancor, se tem um sentimento de vingança, se quer se vingar, se quer triturar as pessoas por poucas coisas, muitas vezes por coisa nenhuma, mas está constantemente na igreja e transformou a igreja como um ativismo cristão, e isso faz muito mal. Vamos lá. Concluindo a nossa lição, o dever dos nascidos de novo e membros da comunidade de discípulos de Cristo é um viver. O dever dos nascidos de novo e membros da comunidade de discípulos de Cristo em viver coerente, digno com a condição de serem novas criaturas em Jesus Cristo. Se agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não fica catando coisa velha aí para guardar no porão da sua alma. Faxina. Você não faxina a casa? Não limpa, não faxina o carro? Não tira os lixos? A mesma coisa na nossa vida. Quem sabe quando você estiver aplicando essa aula não vai ser um momento de faxina, de limpeza, de varredura da alma, do espírito, e que todo lixo vai sair, porque você vai decidir, a turma vai decidir limpar a casa e sair da aula com uma faxina interna, embelezando o exterior, porque o interior a gente já procura aí todo arrumadinho. Então, que essa aula seja uma aula para faxinar a alma. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula. Fica com Deus. Obrigado por estar conosco aí.